Olá, Amazônia. Você está nos assistindo pelo portal amazônia.com e pelo Amazon Site. Sendo assim, né? Olá para você que está em qualquer lugar do mundo nos assistindo. Bem-vindos ao Amazônia Interativa. E nessa semana a gente comemorou o Dia Mundial da Água. E lógico, o portal Amazônia não podia deixar a data passar em branco. A primeira matéria que vocês viram aí fala que a região norte apresenta a menor cobertura de coleta de esgoto do Brasil. Em seguida vem o Nordeste com 31% da população atendida. Os dados são do 20º Diagnóstico dos Serviços de Águas e Esgotos. E a outra matéria diz que Rio Branco tem um dos melhores índices de saneamento do Norte, segundo o SNIS, o Cine, se eu não me engano é assim que se pronuncia. A capital do Acre fica à frente de Manaus e Belém, segundo o Sistema Nacional de Informação e Saneamento. Essas são as matérias. Depois que a Amazônia Interativa terminar, você vai lá e acessa. Antes da gente começar o programa, eu queria mostrar para vocês, falar para vocês uns números a respeito do saneamento básico no Brasil. Para vocês terem uma ideia, 82,5% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada. No entanto, mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso a esse serviço básico. 48,6% da população tem acesso à coleta de esgoto. Mais 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esse serviço. E mais de 3,5 milhões de brasileiros nas 100 maiores cidades do Brasil despejam esgoto irregularmente, mesmo tendo redes coletoras instaladas. Para falar a respeito da gestão de recursos hídricos, a gente recebe hoje o especialista Paulo Barbosa Júnior, que está aqui com a gente estreando no Amazônia Interativa, e vai nos ajudar a se aprofundar a respeito desse assunto. Bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Eu quero começar perguntando, contextualizando aqui na Amazônia, qual é a importância que as águas têm para os amazônidas? Pode parecer lugar comum que a gente vai falar, mas a água é fundamental para a vida de todo ser vivo. E é importante a gente lembrar que em todos os aspectos da evolução da civilização humana, a água esteve presente. Basta lembrar que as cidades, as comunidades, enfim, todo agrupamento humano surgiu na margem de garapés, de rio ou mesmo de mares. A Amazônia ainda se torna ainda mais evidente isso, porque nós estamos numa região onde está situada a maior bacia fluvial do mundo, onde se encontra o maior rio do mundo. E essa relação entre os habitantes da nossa terra com a água é muito estreita, eu diria até que até íntima. Da água, o amazônida tira o seu alimento, pratica os seus atos de higiene, obtém recurso com pesca, com alguma atividade profissional relacionada à água, e mais ainda, o que é importante, as suas atividades culturais e até religiosas também estão atreladas à água. Então, se a Amazônia é chamada o país das águas, nós, de fato, somos o povo da água. Tá certo, isso é verdade, né? Agora, como é realizada hoje, como é que o senhor avalia hoje a gestão de recursos hídricos aqui no nosso estado, no Amazonas? No Amazonas, a gestão de recursos hídricos está ao encargo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a quem é incumbido a tarefa de formular e de executar as políticas estaduais de recursos hídricos. Recentemente, ela tomou para si, ou foi passada para ela, essa atribuição. Então, ela, além de formular e de trabalhar na implantação dessas políticas, ela também tem que promover os mecanismos institucionais para a aplicação dessa própria política. No município, isso já fica ao encargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que além de fazer a gestão das áreas protegidas, também é responsável pela gestão dos cursos d'água que estão localizados na nossa cidade. Mas como é que o senhor avalia essa gestão? Ela tem sido, ela está contento? Ela poderia ser melhor? Como é que o senhor avalia? Olha, ela poderia ser melhor. Houve uma série de empecilhos e até porque essa questão da gestão de recursos hídricos é algo que é um pouco recente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Mas entendo que
com toda essa diversidade que nós temos de rios, de igarapé, da importância que tem esses cursos d'água para a vida do povo amazônico, ela precisaria ser um pouco mais incisiva, mais contundente. E essa gestão, ela é feita com recursos locais, recursos aqui do nosso estado, ou depende de alguma coisa do governo federal? Não, nós dependemos, sim, em parte de recursos que vêm do governo federal, não é? Então, e até em função do que se vive hoje, essa implementação ela está se tornando um pouco mais difícil. Mas isso não pode ser empecilho, porque na realidade nós precisamos cuidar das nossas águas, senão nós não vamos estar cuidando da nossa vida. Certo. E a gente, aqui em Manaus, a gestão, se a gente puder comparar em relação aos municípios do interior, ela é feita de uma maneira mais adequada? Como é que o senhor avalia? Manaus, por ser a capital, por dispor de mais recursos, ela é mais avançada com relação aos municípios do nosso interior. O que é importante dizer é que os problemas que nós vivemos aqui na capital, nós também vivemos no interior. No interior nós também temos igarapés que estão poluídos, estão degradados, o que causa uma extrema preocupação, porque se nós aqui na capital, com tudo isso que nós temos disponível, já temos essa dificuldade, quiçá o pessoal do interior do estado. Verdade. E olha só, a questão das águas aqui na Amazônia é bastante estudada. Nós temos muitos pesquisadores que se dedicam a isso. Inclusive, no Dia Mundial da Água, a FAPEAM promoveu o lançamento de 3 obras que tratam do assunto. Olha só a matéria aí que o portal Amazônia publicou. Inclusive, uma delas, olha só, especialistas avaliam recursos hídricos na Amazônia e as ações humanas. É a maior do mundo, como o Paulo já falou, com quase 4 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Essa daí é a matéria, produção? Então, olha só, inclusive um dos autores dos livros é o Sérgio Bringel, que já é velho conhecido da audiência do Amazônia Interativa, ele já esteve aqui, se eu não me engano, umas 3 vezes, mas também tem uma obra do Sávio José Ferreira e também de mais um autor. São só esses 2 os autores e também tem os coautores. Se você quiser saber mais informações a respeito dessas obras, depois você acessa o portal amazônia.com e confere. Eles avaliaram aí a gestão dos recursos hídricos aqui, ok. Agora a gente volta aqui a conversar com o Paulo no nosso estúdio. Paulo, e na sua opinião, como é que você avalia, a gestão dos nossos igarapés? A gente acabou de ver aí imagens de igarapés bastante poluídos, a gente tem muitos problemas em relação a isso. Nós acreditávamos que com as obras do Prosamin, esses igarapés finalmente fossem ser despoluídos e tudo mais, mas não foi o que aconteceu. O Prosamin foi uma iniciativa interessante, mas quando a gente pensa do ponto de vista da retirada dos moradores que estavam habitando o leito dos nossos igarapés, né? Mas ele ainda deixou a desejar, no meu ponto de vista, no que diz respeito à recuperação do próprio igarapé. Hoje nós temos os nossos igarapés canalizados. Ideal seria se nós tivéssemos, na medida do possível, que voltássemos a ter aquele estado que era antes. Eu me lembro que quando menino estudei no Olavo Bilac, ali no São Raimundo, e cansei de ver os colegas lá tomando banho no igarapé, né? Também estudei na escola técnica, andava na 7 de setembro, passando naquelas pontes e ver o pessoal tomando banho. E o ideal era que se nós pudéssemos voltar para essa situação, o que é um pouco difícil, mas um pouco de esforço, muita boa vontade, a gente pode conseguir avançar nesse sentido. É importante que se diga que já datam lá de 1838, 1872, os primeiros códigos de postura do município de Manaus. E naquela época já se previa ações voltadas à preservação dos nossos cursos d'água, né? Então, é algo que já existia e que tem faltado, talvez, um pouco mais de vontade política e mesmo de uma ação mais incisiva da sociedade para que a gente possa enfrentar essa situação de uma forma mais contundente, de maneira que a gente possa voltar a ter os nossos igarapés e as nossas águas limpas. Você disse que chegou a ver esses igarapés que você citou, né, quando ainda não eram poluídos e tudo mais. Então, você acompanhou o desenvolvimento urbano da cidade, tudo que levou a essa situação, né? Na sua opinião, o que faltou para Manaus para que a situação não chegasse ao ponto que está hoje? Olha, eu volto ao que eu falei agora há pouco, né? Legislação para isso já existia.
1838. 1872, são quase 200 anos que a legislação já previa que era proibido tirar material, pedras e areia da margem dos nossos garapés. Hoje a gente vê pedreiras atuando de forma clandestina, a retirada de seixo do fundo dos nossos leitos, né? Proibia a retirada da mata ciliada à beira dos igarapés. Veja, nós estamos falando de quase 200 anos. Né? Proibia, inclusive, a tomar banho nu nos nossos igarapés. Interessante isso. Então, me parece que faltou uma ação realmente incisiva do ponto de vista da aplicação da legislação. Os nossos órgãos de controle, de fiscalização, talvez precisasse ter feito essa ação, e aí o estado que hoje se encontra nos nossos igarapés, com certeza seria diferente. Naturalmente que a sociedade ela tem um papel nisso. Né? A sociedade precisa se envolver no processo de formação de uma consciência ambiental permanente, e mais do que isso, e de se sensibilizar. Né? O senhor fala a respeito dessa conscientização e tudo mais, isso daí passa pela participação nos comitês de bacias, que a legislação limite, né, a legislação limite, não, a data limite para que os comitês de bacia fossem criados foi 2015, certo? Como é que as secretarias, como é que o governo pode chamar a população, estimular a população a participar de iniciativas como essa? Eu também peço que você explique o que são esses comitês de bacia. Pois os comitês são mecanismos instituídos para que a população ela possa fazer frente às necessidades daquele curso d'água, a estar atuando de forma que aquele igarapé, aquele rio, ele possa se manter dentro de um estado de maior naturalidade quanto possível, permitindo a sua exploração, o seu uso de forma sustentável. No estado, nós temos 2 comitês de bacia instalados. O comitê de bacia do Tarumã Sul, que foi instalado em 2006, na realidade foi o primeiro oficialmente instalado no norte, e o comitê da bacia do Poraquequara, que foi instalado agora em 2014. Dentro desses comitês você tem a participação da sociedade organizada, você tem a participação dos moradores locais, você tem a participação de instituição de ensino e pesquisa. Na realidade, a implementação da política estadual de recursos hídricos é que vai permitir o avanço ou não da criação de outros comitês. Como eu falei agora há pouco, no interior do estado nós não temos nenhum comitê instalado. E retorno, a situação dos cursos d'água do interior, especialmente aqueles das sedes dos municípios, são iguais ou até piores daquilo que se encontra aqui na cidade, na capital. A extinção da nossa Secretaria de Recursos Hídricos e Minerais, era SENGRE, se não me falha a memória, prejudica o andamento do avanço dessas políticas? Eu entendo que houve, na realidade, um descompasso, né? Um hiato temporal, um atraso na implementação e na execução da política estadual de recursos hídricos, com a extinção da Secretaria de Mineração e Recursos Hídricos do Estado. Mas tudo aquilo que estava planejado, tudo aquilo que se propunha fazer, ela agora está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Então, o que se precisa agora é dar celeridade para que esse descompasso temporal ele possa ser abreviado, ele possa ser diminuído e atualizado, para que a implantação dessa política ela venha resultar na melhora da condição de vida dos nossos igarapés e, consequentemente, da nossa população. Tem aqui na Amazônia uma cidade, um estado que o senhor considere que seja um modelo que o Amazonas possa seguir em relação à gestão de recursos hídricos e saneamento básico? Olha, como você citou no início, né, Rio Branco, o estado do Acre sempre esteve assim, meio que na vanguarda da questão ambiental. Né? Acho que a gente pode olhar um pouco para a experiência de Rio Branco e, quem sabe, aproveitar algo daquilo que tem sido executado lá para a nossa capital, para o nosso estado. Certo, mas quando a gente fala de Rio Branco, comparado a Manaus, eu acho que o que eles têm em comum é que são capitais, mas o tamanho, a proporção e tudo mais não correspondem, né? O senhor acha que ainda assim Rio Branco seria um modelo aqui na Amazônia? Eu acho que os problemas eles são proporcionais ao tamanho da cidade, né? A questão da ocupação do leito dos nossos igarapés, ela veio muito em decorrência dos processos econômicos que passou a nossa capital. No Acre também a situação ela foi um pouco parecida. Entendo que lá
dentro da sua dimensão, os problemas são melhor tratados do que o que são tratados aqui na nossa cidade. Você falou também a respeito da questão do interior, né, que a gestão de recursos hídricos ela não pode ficar restrita à capital, também tem que abranger os municípios do interior. E a gente está vendo que, por causa do fenômeno El Niño, o interior do Amazonas está padecendo, principalmente aqui na calha do Rio Negro, com a estiagem. E uma das medidas do governo para poder assistir a população que mora nas comunidades mais distantes e tudo mais, e que vai ficar sem água, que ficou sem acesso à água potável, eles precisaram cavar poços, levar carros-pipas e tudo mais. Isso tudo poderia ter sido evitado se a gente tivesse, de fato, uma gestão de recursos hídricos eficiente nos municípios do interior? De fato, poderia sim, mas é sempre importante lembrar que são fenômenos ciclos que às vezes fogem da própria competência da ação humana, né? Então, o fenômeno mínimo, ele poderia ter sido evitado com atuação bem anteriores que evitasse que chegasse ao ponto que nós estamos chegando agora. São medidas que precisam ser executadas, a perfuração de poços é uma dessas medidas, e a gente entende que pode ter outras medidas, né? A gente lembra do aproveitamento da água da chuva, que já é uma política que vem sendo aplicada, mesmo que de maneira incipiente no Estado, mas é uma alternativa, principalmente para aquelas comunidades que ficam isoladas, desde que se dê o tratamento devido àquela água que é coletada. Resta pedir a Deus que esse fenômeno ele não se prolongue por tanto tempo e que as ações do governo acabem resultando na melhoria da qualidade de vida da população que fica isolada na época da seca. Exatamente. Olha só, gente, nós temos aí uma matéria, vocês já devem estar vendo, a respeito das comunidades rurais lá em Boa Vista. São comunidades indígenas que ficam na zona rural. Olha só, a gente estava falando a respeito de estiagem. A estiagem não atinge só o Amazonas. Na verdade, ela está mais acentuada, esteve mais acentuada no norte da Amazônia. Atingiu aqui o Alto Rio Negro e principalmente a bacia do Rio Branco, em Roraima. A situação ficou muito crítica lá em Roraima. Dos 15 municípios, 14 levaram a situação de emergência por causa da estiagem e por causa de queimadas. O tempo seco favoreceu as queimadas, e por isso a Defesa Civil precisou cavar poços em muitas cidades lá do interior de Roraima, principalmente naquelas comunidades que ficam mais distantes. O Portal Amazônia conversou com a Defesa Civil de Roraima quando a situação estava mais crítica, e o gestor do órgão lá falou para a gente que a preocupação maior era com as comunidades indígenas, porque elas normalmente já vivem em situação de vulnerabilidade social, e com a estiagem a situação poderia ficar um pouco pior. Então essa daí é uma das matérias que nós publicamos a respeito do acompanhamento dessa situação lá em Roraima. Se você quiser saber mais, é só você acessar o portal amazônia.com. A gente viu aí a situação em Roraima, tem essa questão de cavar poços e tudo mais, mas uma coisa que chamou a atenção quando a gente procurou os representantes da Defesa Civil lá é que não é em todo lugar que você pode cavar poço artesiano, porque não é todo lugar que tem acesso ao lençol freático. Aqui, quais são as dificuldades que a gente tem para assistir a população nesse sentido? Olha, notadamente, nós temos alguma dificuldade de estar perfurando os poços na região do Alto Solimões, por conta das características do solo, né? Muitas vezes os poços são perfurados e a água que no primeiro momento parece ser de boa qualidade, posteriormente ela acaba tendo um gosto, como o morador daquela localidade chama, um gosto meio ferruginoso, pela presença desses materiais de ferro, especialmente naquela região, no lençol freático. E no Alto Rio Negro são problemas das rochas, né? Então também há dificuldade de se perfurar os poços por lá.
as empresas que trabalham perfurando poços lá no Alto Rio Negro, às vezes eles têm que procurar uma falha existente entre as rochas para poder que o serviço se complete e que acabe resultando no fornecimento de água. É uma região de abundância de recursos hídricos, mas até nisso a natureza prega surpresas, né, da gente. É o paradoxo, né, da quantidade. E o isolamento ainda ajuda, né? Muito, muito. Tá certo. Paulo, quero te fazer uma pergunta pessoal. Você é daqui de Manaus? Sou amazonense, sou amazônica, criado nas barrancas de Solimões. Olha só. Então você gosta de açaí, né? Gosto de açaí, sim. Tá certo. Então você já deve ter ouvido falar daquela contaminação da doença de Chagas, né, através do barbeiro, que é um cuidado que a gente tem que ter. Sim, a gente já relatos de alguns anos atrás, lá em Codajá, lá em Coari, né, também lá na região lá do Pará, a gente acompanhou algumas reportagens tratando desse assunto. Pois é, e olha, Paulo, nessa semana chegou a informação para a gente de que um casal morreu lá no Acre porque tomou açaí infectado com o protozoário transmitido pelo barbeiro, né? Inclusive o Portal Amazônia fez uma matéria, uma videoreportagem a respeito disso. Você vai assistir com a gente, mas antes eu quero mostrar para vocês, quero falar para vocês alguns dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Olha só, de acordo com o boletim epidemiológico de 2000 a 2013, Pará, Amapá e Amazonas lideraram os casos de infecção da doença de Chagas por via oral e também o número de casos registrados em todo o país. Para vocês terem uma ideia, nesse intervalo, o Pará teve 812 casos, o Amapá 131 e o Amazonas 56. O Portal Amazônia pesquisou e viu que ano passado, em 2015, o Amazonas registrou 4 casos da doença. Em contrapartida, o Pará, por exemplo, registrou mais de 230 casos. Os únicos estados que não registraram casos de contaminação por via oral na Amazônia, de acordo com esse boletim do Ministério da Saúde, que abrange os anos de 2000 a 2013, foram Rondônia, Roraima e Mato Grosso. Para esclarecer mais a respeito da enfermidade, o Portal Amazônia conversou com o parasitologista da Universidade Federal do Amazonas, Sérgio Gianizella, que trouxe mais algumas informações para a gente. É uma doença secular no Brasil, né? Ela foi descoberta em 1908 e desde então vem sido estudada no Brasil inteiro. Ela, na verdade, também é uma zoonose. O que significa ser zoonose? Ela é uma doença que ocorre em animais silvestres e ela é transmitida entre esses animais silvestres por percevejos que se alimentam de sangue, conhecidos popularmente como barbeiros. Algumas espécies desses barbeiros, além de transmitir a doença entre animais silvestres, ela também transmite para seres humanos. Na nossa região, na região norte, nós temos outras espécies de barbeiros, elas são diferentes da que ocorrem no sul e no sudeste, e uma das características desses barbeiros é fazer ninhos em palmeiras, dentre elas no açaí. E por conta deles fazerem ninhos nessas palmeiras, eles acabam então no local se alimentando de sangue de pequenos mamíferos, principalmente mucuras, pequenos roedores, e na hora que eles fazem essa alimentação, eles defecam sobre o açaí. Muitas vezes a pessoa então colhe o açaí e é ali naquele momento que ela acaba contaminando, né, a produção do açaí em si. O que acontece é que, como a doença de Chagas é uma doença, há uma tendência a ser crônica, né? Ou seja, ela tem a primeira fase, chamada fase aguda. Nessa fase aguda, ela pode ser letal no sentido de que alguma porcentagem das pessoas que adquirem a doença podem ter, nesse momento, ir a óbito. Mas a maioria das pessoas passam pela fase aguda e entram na fase crônica, muitas vezes sem nenhum sintoma, ou com sintomas muito brandos, a pessoa não sabe nem que tem a doença, e ela vai então só desenvolver sequelas da doença lá para frente. Às vezes, essas manifestações elas vão ocorrer 20 anos depois que a pessoa adquiriu a doença. Então é muito... Ela tem um tratamento, ela tem cura no sentido de que você diminui a quantidade de parasitas no organismo, mas para isso tem que haver um bom diagnóstico. O diagnóstico tem que ser correto e aplicação de medicamento, muitas vezes durante anos, para você eliminar a possibilidade
da doença voltar. O que acontece na região amazônica é que depois de aproximadamente a partir de 2004, 2005, começou a acontecer casos mais frequentes de pessoas contaminadas com doença de Chagas a partir da ingestão do vinho do açaí. Isso ocorre por quê? Porque muito provavelmente a pessoa que colhe esse açaí, ela não faz a higienização correta, né, do açaí antes de transformar no vinho do açaí. Então a orientação é que as pessoas de preferência tomem o açaí que seja congelado por alguns dias no freezer. Eu estou falando de menos 20 graus, né? Não estou falando do freezer da geladeira, eu estou falando do freezer mesmo. Porque já se sabe que se você mantiver o açaí na geladeira ou no freezer da geladeira por poucas horas, ainda é possível que o parasita esteja vivo. De qualquer maneira, quanto mais tempo você mantiver o açaí congelado, menores são as chances de você se infectar. Então é tomar cuidado com isso. E é isso, gente. Fica aí a dica em relação aos cuidados da doença de Chagas. Agora eu quero falar a respeito de um outro assunto com vocês. Vocês estão sabendo do musical Paixão pela Vida, que já faz parte da programação tradicional de Páscoa aqui de Manaus. E agora ele também pode ser visto no portal Amazônia.com e no AmazonSat. Se você acessar o portal, você vai ter todas as informações, fotos com galerias e tudo mais a respeito desse musical que já tem mais de 40 anos de existência e é promovido aqui pela Igreja, 30 anos de existência e é promovido pela Igreja Presbiteriana aqui em Manaus. Gente, é impressionante o cuidado que as pessoas tiveram na hora de produzir esse espetáculo. São muitos detalhes, é uma coisa assim muito bem feita, vale a pena você conferir. E agora a gente tem as 5 mais. A matéria mais acessada foi a respeito justamente do casal que morreu após ingerir açaí contaminado com barbeiro no Acre. A outra matéria falava a respeito das conquistas e desafios dos povos indígenas em Rondônia. E também uma matéria a respeito da Operação Lava Jato e os políticos do Amazonas que são citados na lista da Odebrecht. E ainda a instalação do Parque Tecnológico em Manaus, que foi proposto pelo secretário do Ministério de Ciência e Tecnologia. E, além disso, uma matéria sobre os 8 hotéis da Amazônia para você conferir, para você curtir, a Semana Santa. Muito bacana, né? Paulo, eu quero agradecer a sua presença aqui no Amazônia Interativa. Obrigada por ter vindo aqui comemorar o Dia Mundial da Água com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e nos disponibilizando para outra situação em que a gente possa ter algum domínio para estar conversando com vocês. Com certeza. Gente, eu quero pedir que vocês não saiam aqui do portal Amazônia.com nem do AmazonSat, porque agora tem estreia, tem o Diário da Vida Gravidez. É um programa novo da grade do AmazonSat, que o portal Amazônia também vai estar transmitindo. E tudo que você quiser saber a respeito de detalhes, bastidores, informações e tudo mais, você pode conferir lá no portal Amazônia.com. Eu só dou uma dica para vocês, que esse programa foi feito nos mesmos moldes do Vamos Casar. Então tá imperdível, gente. Não desconecta, não sai da frente da TV, que agora tem estreia. Até a próxima!